Olá, gente querida, mais uma vez nós estamos juntos. É uma satisfação muito grande saber que tu acompanhas diariamente as mensagens da Ascensão, compartilha elas com os teus amigos e que principalmente elas têm nutrido a tua fé, nutrido a caminhada conjunta com o Senhor Jesus. Nós estamos lendo a Bíblia, o texto de hoje, um deles é Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 tem uma questão bem importante, porque logo no comecinho do capítulo, o texto vai dizer que Paulo e Silas, dois missionários, desejavam entrar num determinado lugar, numa cidade, numa região chamada Bitínia, mas, está no versículo 7, o Espírito de Jesus os impediu. Muitas pessoas aqui ficam se perguntando o que isso significa. Deus apareceu para eles, travou o caminho, furou o pneu do carro, alguém ficou doente, alguém teve um mal súbito. A gente não sabe. E talvez não adianta ficar especulando muito, mas a Bíblia diz, o relato dos Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo os impediu. Por alguma maneira, por alguma forma, as coisas naquele dia não deram certo, não fecharam. Naquele momento, não sei se eles perderam o último transporte que ia para Bitínia ou algo aconteceu. Às vezes a nossa vida tem imprevistos, as coisas não se encaixam, às vezes as coisas não dão certo. E às vezes a gente se revolta muito por isso, porque no nosso planejamento ali estava tudo certinho, tudo organizado. E a gente fica amargurado, fica cheio de remorso e assim por diante. Mas antes de ficar especulando isso, eu quero te levar para adiante, para os versículos seguintes, que diz que Paulo e Silas, eles foram para a Macedônia. Ao invés de entrar na Bitínia, foram para a Macedônia, uma outra direção. E na Macedônia acontecem algumas coisas. Eles começam a pregar o evangelho e uma mulher chamada Lídia, uma mulher que já ouvia falar do evangelho, ouviu a pregação deles, ouviu eles falando do Senhor Jesus e os convidou, inclusive, para se hospedarem na casa dela. Diz o texto que, neste momento, o Paulo e Silas concluíram que Deus os havia chamado para pregar na Macedônia. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes a gente se revolta, não quero ficar criando muita teoria aqui, mas às vezes a gente se revolta porque as coisas não se encaixam do jeito, da maneira e no momento que a gente gostaria. Isso, na verdade, é um fruto do nosso egoísmo, né? A gente diz, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois da manhã eu vou fazer aquele outro. Acho que parece que Paulo e Silas foram ensinados aqui pelas circunstâncias da vida normal que acontece na vida de todos nós, que é no andar da carruagem que Deus mostra pra gente os caminhos que Ele tem pra gente. E que, na verdade, no final nem sempre dá tudo certo, mas no final as coisas acontecem do jeito que Deus gostaria que acontecesse. Talvez a nossa grande questão, e isso aparece no texto aqui, seja orarmos, como diz o Pai Nosso, seja feita a tua, não a minha vontade. Paulo e Silas aprenderam isso no decorrer da história. Às vezes a gente emburra tanto, fica tão travado, fica tão chateado, fica tão desanimado, que a gente já nem vai mais adiante e não tem a oportunidade de no dia seguinte dizer acho que foi melhor assim. Acho que é aqui mesmo que eu deveria estar, fazendo isso que eu deveria estar fazendo. Foi isso que Deus mostrou para eles. Na verdade, Deus tinha pensado eles para Macedônia, não para Bitínia, pelo menos naquele momento. Às vezes é assim para a gente. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa aprender que todas as coisas têm o seu tempo. Talvez não hoje, mas amanhã. E quando chegar o tempo certo, talvez não seja amanhã, mas que seja no ano que vem ou daqui a 5 anos, a gente ter a certeza e a convicção de que era para ter sido assim mesmo e foi do jeito de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, inclusive a mim e a ti. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa ter os nossos olhos abertos para ver direção de Deus em todas as coisas. Quero desejar que, por causa de Jesus Cristo, que morreu e deu sua vida na cruz por mim e por ti,
o substituiu naquele lugar, em nosso lugar, a gente possa pensar, ver e planejar, não só pensando no nosso egoísmo nato, mas que a gente aprenda a ver as coisas do jeito de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.